Então, essas duas últimas aulas que vocês tiveram aqui agora, vocês estudaram a formulação da chamada gravitação de Rockwell, né? A gravitação, estudada em dimensões, várias dimensões. Eu assisti a última aula dele, a aula do dia 23, eu não pude assistir, mas a aula do dia 30 eu pude assistir, foi ótimo, então acho que foi bem dentro daquilo que a gente pretendia fazer no curso, e ele também fez com vocês uma revisão, levou vocês mais à frente com o cálculo das formas diferenciais, né? Então vamos retomar um pouco a nossa discussão, que a gente já está agora já finalizando o curso, né? Eu acredito que com a aula de hoje, mais uma aula, a gente tem que fechar já essa parte do curso. Então, basicamente, nós vamos estudar agora, nós já, na aula passada, na última aula que eu dei, nós trabalhamos o lagrangiano convencional da relatividade, né? Trabalhamos o lagrangiano, na última aula a gente pegou a ação, que a gente chama de ação de Einstein-Hilbert, né? Que é a ação construída pela primeira potência na curvatura. Então, nós introduzimos a constante gravitacional adotado essa normalização aqui, e aqui a gente escrevia a nossa ação, já sabíamos porque nós colocávamos aqui determinantes da Fibonacci, e aí aqui nós tínhamos os inversos da Fibonacci, e aí tínhamos escrito essa ação aqui. E vimos então que dessa equação aqui a gente fez o princípio variacional da Fibonacci, e a gente está falando do inverso da Fibonacci. Fez a então a gente pode fazer variar em relação ao inverso da Fibonacci, né? A gente tinha feito isso e ganhava as equações, né? Ganhava a equação da R em A menos meio igual a zero. E a segunda equação, nós trabalhamos com um certo detalhe, que é a variação em relação à convenção de spin. Ela dava para a gente, né, aquela combinação, dava algo do tipo PI, fazia integração, trabalhou essa parte, né? E essa equação daqui igual a zero, essa equação aqui implicava para nós no final do tratamento que a torção é nula. Então, com isso, a gente reconquistava a teoria de Einstein, a teoria métrica de Einstein, a formulação métrica, porque mostrando que a torção é zero, a conexão de spin, a torção é zero, a conexão de spin é a conexão canônica, ou se a torção é zero, a contorção é zero, então a conexão afim é a conexão de Christoffel, e aí a gente sabe escrever tudo em função da conexão de Christoffel. Então a gente reobtém a formulação de Einstein da relatividade, ou seja, essas duas equações aqui acabam complicando para nós que o vácuo, né, sem fonte externa, é menos meio de G R é igual a zero, onde esse R é o tensor de Higgs, né, obtido a partir da curvatura hamiltoniana, então seria R, Mi, kappa, Mi, lambda, G, kappa, lambda. Então, é a curvatura de Riemann construída com a conexão de Christoffel. Vou colocar a curvatura de Riemann, nesse caso, a gente está acostumado com a notação da conexão de Christoffel gama zero, então construída com a conexão de Christoffel, e aqui a métrica G kappa lambda.
E aí, com isso, a gente ganha as equações de Einstein convencionais. Então, automaticamente, essa nossa formulação, ela recupera Einstein porque a informação de que a função é nula, ela não é colocada à mão a priori, mas ela é uma condição, é uma consequência das equações de movimento. O princípio variacional para a conexão de spin, a equação de campo para a conexão de spin, implica nessa combinação aqui, e essa combinação que nós mostramos na aula passada, ela leva a posição certa. A gente vai precisar disso de novo hoje, que agora nós vamos introduzir matéria. Vamos chamar isso aqui. Então vamos começar agora a acoplar matéria e vamos acoplar o setor de Gauss também com a gravitação. Lembrando então que nós já sabemos onde localizar os campos, né? Então, a gente sabe que os campos bosônicos, né, os campos que são caracterizados por escalares, vetores ou tensores, eles não se localizam no espaço-tempo plano tangente ou no espaço de base fazendo a projeção pela fiobada. O campo vetorial, eu posso sempre, né, a partir do campo vetorial definido no espaço-tempo, no espaço tangente, né, é isso aqui. Então eu posso passar sempre do espaço tangente para o espaço-tempo normal usando essa fiobada. E aí nós temos visto, né, nós vemos a derivada covariante desse cara é a derivada covariante feita com a conexão do spin. A derivada covariante desse aqui é a derivada covariante feita com a conexão φ. Se vocês se lembrarem bem, né? Quando a gente pegava esse cara aqui, então, o acoplamento dele com a gravitação é feito através da conexão do spin. Então, nós temos aqui aquele A mais ômega I. A B. Ou aqui, se a gente quiser pegar então, o análogo visto no espaço-tempo curvo, no espaço-tempo de base, a gente introduzia essa derivada aqui na Mi. Então, aquele método de introduzir a derivada, né, se for lembrado, que a gente tinha falado a partir. Então, a gente usava essa derivada aqui, esse objeto aqui, vamos colocar assim, e fazer esse, primeiro, transformava esse objeto em índice plano. Então, eu teria aqui, por exemplo, isso aqui dá alguma coisa que está em a versão desse vetor no espaço tangente. E aí aqui eu calculava a derivada dele. E aí, de novo, agora preciso de eu essa expressão desse espaço. A gente multiplicava aqui por A. Então essa expressão aqui me dava isso. Então, na verdade, aqui está a conexão de spin. Então o papel dessa derivada é equivalente ao papel dessa derivada, só que atuando no vetor projetado, já no projetor visto no espaço-tempo de base. Então a gente já tinha trabalhado isso. Então, para os campos bosônicos, né, pode fazer isso. A gente já vai trabalhando com esse campo aqui. Então, a derivada covariante dele é Li Lani menos gama Mi lambda a lambda. Então aqui é a conexão a φ, aqui é a conexão do spin. Em princípio tem torção, ninguém está dizendo que a torção é zero. Então vamos colocar desse modo. Então, por exemplo, se nós tivermos, vamos pegar setor escalar, se nós tivermos um campo escalar, que é o campo de Higgs, né? Por exemplo, se eu pegar escalares, podem ser reais, ou pegar setor de campos escalares, pode ser um campo escalar, não importa. Que seja até complexo, se eu quiser. É um campo escalar complexo, né? Então, nós podemos propor uma ação que seja desse tipo assim. Tá bom?
colocamos sempre aqui o determinante na Fibay, para poder garantir que o V4X é um invariante, são transformações por esse mecanismo, transformações de ordens locais, são transformações de filomorfismo. E aí a gente pode acoplar, né, o campo escalar com a gravitação. Nós sabemos que para um campo escalar, essa derivada não precisa ser covariantizada, porque esse campo não tem nenhum tipo de índice. Então, ele é neutro do ponto de vista das rotações de rodas, ele não é escalar, não tem carga de rodas. Então, ele não tem conexão, a derivada dele é a derivada visual. Então, você pode chegar aqui e colocar direto, né? Eu tenho, se quiser um campo escalar complexo, por exemplo, dmi está e aí aqui a gente pode colocar um potencial dele, o seu potencial de vídeo, não importa, um potencial escalar. Então, isso aqui já está acoplando o meu campo escalar com o setor de gravitação. O acoplamento está aqui, pelo determinante da Fibay. Esse determinante da Fibay aqui, né? Contém os graus de liberdade da Fibay. Então, o acoplamento está feito apenas dessa forma. Mas eu poderia, né, colocar isso. Então, essa seria, vamos dizer assim, a forma mínima, seria o acoplamento mínimo de escalares com o setor de gravitação. O acoplamento é mínimo no sentido de que o termo de derivada carregaria a informação da gravitação. Como o campo é escalar, ele não carrega a conexão do spin, a informação de que esse campo está acoplado com a gravitação está toda nesse termo aqui, nós podemos contemplar, por exemplo, acoplamentos não mínimos. Pode falar. A informação está no termo, isso quer dizer no produto. Do produto, exatamente, do produto. O acoplamento está aqui. Gravitação escalar. Acoplamentos não mínimos, eu poderia colocar algo desse tipo. Por exemplo, eu posso acoplar a curvatura com o meu escalar. Então, agora o acoplamento é robusto, porque aqui eu tenho escalar. Então, aqui eu tenho conexão de spin. Eu tenho não só a Fibay, mas eu tenho a própria conexão de spin se acoplando com esse campo aqui. Certo? Vamos ver aqui uma outra. Vamos dar uma olhadinha nesse tema mais. Uma informação importante: a curvatura, né? A curvatura, quando nós escrevemos, né? O professor de Riemann, ele é dmi ômega. Dmi, ômega, mi, ômega, b, etc. Então, a curvatura tem esse operador de derivada e a conexão de spin. A conexão de spin, por sua vez, ela está aqui. Derivada covariante, nós escrevemos assim: 1/2 de ômega mi AB sigma B. Essa é a forma da derivada covariante segundo a simetria de Lorentz local. Então a gente observa que a conexão de spin ela tem a mesma dimensão canônica do operador de derivada. Então, a conexão de spin é a dimensão canônica da conexão de spin de massa. Esse objeto aqui é o momento. O momento é massa. Dimensão de massa. Então, a conexão de spin ela tem a mesma dimensão que a derivada. Então, para nós, ela tem dimensão de comprimento. Então, a curvatura é massa, massa. Então, isso aqui é massa ao quadrado. Então, a dimensão da curvatura, Riemann, não importa, né? Tensor R, seja Riemann, seja Ries, seja o escalar de curvatura, a dimensão dele é massa ao quadrado. Ou seja, o comprimento a menos 2. Então, esse campo aqui tem dimensão, esse R aqui tem dimensão de massa ao quadrado. A Fibay é adimensional. A Fibay ela é dessa forma. Fibay vezes Fibay dá a métrica. A métrica é adimensional. Então, a Fibay não tem dimensão. Então, aqui é adimensional. Então, como isso aqui tem dimensão de massa menos 4, é claro que a minha ação tem que ter dimensão de massa 4, em 4 dimensões. Então, massa ao quadrado, campo escalar tem dimensão de massa, o objeto tem dimensão de massa.
Então aqui eu posso colocar uma constante de acoplamento lambda que é adimensional. Então, essa constante de acoplamento lambda, ela tem dimensão zero de massa. A dimensão carbônica dela é nula. Então, esse é chamado acoplamento conforme. É um acoplamento, essa é a maneira que a gente chama de maneira conforme de acoplar os escalares de uma gravitação. Acopla através do termo de curvatura. Por quê? Porque eu ganho uma constante de acoplamento sem dimensão de massa. Então, dessa forma, eu não estou atrapalhando a simetria conforme. Porque a simetria conforme, ela pede que não haja, na teoria, objetos de dimensão de massa. Parâmetros de dimensão de massa. Então, esse é o chamado acoplamento conforme, quando eu aponto escalares com a curvatura. Posso considerar também um acoplamento com a curvatura ao quadrado. Ninguém me impede de fazer isso. Só que esse acoplamento aqui teria dimensão de massa quarta, quinta, sexta. Então, nesse caso, se eu fizesse esse acoplamento com R ao quadrado, eu colocaria aqui uma constante de acoplamento F, que teria dimensão de massa a menos 2. Então, nesse caso, esse acoplamento já não é mais um acoplamento conforme. Então, o acoplamento conforme é o acoplamento em que os escalares, eu posso acoplar escalares através desse termo, tem um tipo de massa escalar, tem φ ao quadrado. Então, o acoplamento conforme é curvatura escalar ao quadrado. Então, essa é a característica. E tem muitos modelos que se estudam na literatura com escalares acoplados conformalmente à gravitação. Então, esse acoplamento é evidente. A pergunta é, vamos dar uma olhada aqui na pergunta, vamos colocar aqui a seguinte coisa. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente dar uma observadinha na coisa. Vamos pegar esse termo aqui, ver, por exemplo, a contribuição desse termo, tanto para as equações de Einstein, quanto para a equação da torção. Então, quer dizer, se eu pegar esse termo aqui, vamos pegar o termo que tem R, que está. Claro, se eu for tirar, né? Se nós formos tirar a equação de campo desse campo, fazer a equação o princípio variacional para φ. Vamos primeiro fazer a variação em φ. Vamos fazer em φ estático. Se eu variar em relação a φ estático, então esse termo aqui vai me dar derivada do φ estático. Né? Esse termo aqui, ele vai me dar dmi delta φ estático dmi φ. Né? O outro termo lá, você vai variando o V em relação a φ estático, na verdade, derivado V em relação a φ estático. E vamos botar aqui, variação delta φ estático. Depois que eu variar esse termo em relação a φ estático, eu estou acompanhamento aproximando, agora eu tenho um termo que vai ser mais delta φ estático. Então, o princípio da minimação, variando em relação ao campo e dizendo que isso é zero. Então, esse termo aqui, ele tem que liberar esse termo aqui. Esse termo aqui vai dar para nós, essa derivada aqui, eu faço uma integração por partes dela, como a gente faz sempre liberar essa variação, então isso vai me dar menos delta φ estático, então só esse termo só. Então, esse termo aqui, pela integração por partes, né, ele vai me dar menos delta φ estático dmi dmi. Esse termo libera
quadrado com determinante confirmar, que eu esqueci de colocar aqui com metro também. Né? Quando eu variei em relação a aqui está, esse termo está multiplicado por ela. Então, nós temos esse termo aqui e esses termos aqui. Já tem o delta φ está puro, delta φ está puro. Então, a equação de campo ela vai me dar menos aqui, esse menos aqui e aqui mais. Então, vamos ficar mais, menos. Né? Então, nós vamos ter isso aqui, a equação de campo. Agora, eliminando o delta φ está, limite isso aqui, mais dv dφ está, a derivada do potencial da equação de unidade complexa, mais lambda L φ rosa. Então essa aqui ficaria a equação de campo. Se eu vou estar eliminando φ está, peguei por partes, liberei o φ está, essa derivada vai estar atuando nesse produto. Aqui o delta φ está ali, aqui o delta φ está ali. Então, essa aqui ficaria a equação de olha variante do campo φ. Né? Agora aqui, só dar uma olhadinha, isso aqui é o raiz de MG. Nós somos dois. Porque eu errei, é menos. Porque os dois primeiros termos ficaram menos e esse é mais. Quando eu multipliquei isso por menos, isso por menos, esse aqui tinha que ter ficado menos. Obrigado. Era menos, mais. Aí ficou mais. Esse termo aqui é dmi raiz de menos g, isso aqui. Então, vamos chamar isso aqui. Só para mostrar uma coisinha rápida para vocês, né? Então, nós estamos supondo que nós temos um acoplamento conforme o escalar da gravitação. Esse termo aqui é dmi raiz de menos g dmi φ. A gente pode escrever esse termo da seguinte maneira. dmi raiz de menos g dmi φ mais raiz de menos g dmi, certo? Foi assim. Então, é isso aqui. Esse termo aqui está derivando em relação ao determinante. Né? Então, esse termo aqui é derivado em relação, isso aqui vai dar 1 meio sobre a raiz de menos g e dmi menos g. Menos determinante, vamos assim, menos aqui. Certo? Derivada em relação a mim determinante. Certo? Derivando em relação à raiz quadrada do determinante. No meio, a raiz do determinante é derivada para aquilo que está lá em relação a x. Então, é claro, essa derivada que está aqui, derivada do determinante, é a derivada, a gente pode escrever a derivada em relação a g, e a derivada de g, derivada de g em relação a x. Vamos comparar isso aqui com a seguinte coisa, né? A gente tem esse objeto aqui, vamos pegar aqui o símbolo de Cristóvão para nós, ou seja, vamos, por enquanto, antes de fazer isso, vamos deixar assim, vou fazer o seguinte, vamos deixar por enquanto essa equação assim, deixa eu apagar isso aqui, tá? Olha essa, deixar assim. Depois a gente vai voltar aqui, vamos deixar essa equação assim, por enquanto. Tá? Deixar assim. Então a equação de campo, vamos melhorar um pouquinho, colocar ela numa forma mais manifestamente covariante. Mas por enquanto está certo, a equação é essa. Se nós formos agora tirar a equação da Fibonacci, vamos lembrar que então, nós temos, vamos agora variar em relação a Fibonacci.
Então, a parte do Lagrangiano da ação elástica, nós já tínhamos feito na aula passada. Menos 1 sobre 2 K2, né? Mi. Tá? Mi. Mi. I. A. B. Então, tem que variar fio by aí. Depois nós vimos o outro termo que nós introduzimos hoje. Nós introduzimos o termo da cópula a fio by com o escalar. Então, primeiro é aquele está fio. Depois vimos o termo do potencial. V de fio estático, e depois o termo conforme, que é a lambda, R, fio estático. Então nós temos a nossa ação completa, ficou assim: a parte que é a ação de Einstein-Hilbert e a parte da cópula no escalar, a gravitação. Esse é. Então a gente agora vamos ter que fazer a variação em relação. Pode variar em relação a fio by embaixo ou a fio by em cima. Como aqui aparece explicitamente o inverso da fio by, vamos variar em relação ao inverso da fio by. Lembrando que eu só tenho fio by aqui e aqui. O R só depende de ômega. O R só depende da conexão de espinho. Então, R ainda, tá? Não temos nenhuma dependência aqui na fio by. Dependendo da fio by, está por aí. Então, o nosso problema, como foi na aula passada, né, é variar, é olhar a variação da métrica, esse objeto que é, só lembrar, esse é aqui é o determinante da fio by, não da inversa da fio by. Nós vamos querer, né, variar esse objeto aqui em relação ao elemento da inversa. Então vamos só lembrar daquela expressão que a gente viu na aula passada, né? Quando a gente tem uma matriz, né, pegamos uma matriz qualquer, o determinante dessa matriz, determinante da matriz, ele pega os elementos, né, de uma linha, né, então a gente vai expandir essa matriz nos elementos de uma linha vezes os cofatores, né, os elementos correspondentes. A gente faz a expansão por uma linha ou por uma coluna. Então, nesse caso aí, eu fixo uma linha e vou somando sobre as colunas, eu fixo uma coluna e vou somando sobre a linha. Mas aí a gente lembra que o inverso, o elemento da inversa, M é menos 1 e J é o cofator do M de J aí, dividido pelo determinante da matriz. Como, né, cofator. Então, eu posso escrever como sendo o determinante da matriz, então eu simplifico assim, M de J vezes o determinante de M, cofator M a menos 1 JI. É a ordem trocada. O cofator de M e J é o M a menos 1 JI. Né? Então, se nós, né, variamos, né, a nossa, se a gente varia o nosso determinante, então a variação do nosso determinante em relação a esse elemento aqui, então a variação de M e J vezes o determinante de M Então, a gente sabe que a variação do determinante em relação a um certo elemento de matriz, ele é o próprio determinante vezes o M menos 1. Então, isso seria, se nós fizéssemos a variação, a variação do M em relação ao MA, estou variando o determinante em relação ao próprio elemento. Esse determinante dessa matriz aqui. Então, isso aqui vai dar para nós o próprio determinante e o inverso. Então, o MA.
variando em relação à própria figura. Deixa eu colocar esse resultado aqui. Mas, então, esse R que está aqui é o determinante desse objeto. Então, esse R que está aqui é o inverso. Vamos chamar esse ativo aqui, esse objeto que está aqui, é o determinante da Fibonacci. O E-1 é o determinante do inverso da Fibonacci. Se eu fizer agora a matriz inversa, a Fibonacci é essa aqui. O determinante dela é essa, desse cara aqui. Então, se a gente variar esse objeto, né, a gente vai ter, usando aqui a expressão, então, a variação, essa variação de E-1, né, podemos escrever assim, variação, se a gente usar aquela expressão lá, eu vou derivar a variação de E-1, vou colocar assim, menos 1 sobre E ao quadrado, variação do E. Variação do inverso. Então, derivada de x menos 1 sobre x, né? X. Então, estou fazendo isso aqui. Mas agora, então a variação desse cara aqui, que é o inverso da Fibonacci, em relação à Fibonacci, vou poder derivar o objeto inverso. Então, vou poder derivar aqui. Então, se eu quiser derivar, na verdade, eu estou derivando. Esse aqui é o R, né? Então, a derivada do R em relação ao M, vou ficar. Aqui estou fazendo o contrário. Estou derivando a matriz inversa. Então, vamos fazer isso. Então, a derivada de E menos 1 em relação à própria Fibonacci, se variar isso aqui em relação à Fibonacci, você vai ver isso aqui está dando para nós menos 1 sobre E2, né? E aí a derivada da Fibonacci em relação à sua inversa, que é e A. Vou colocar assim. Então, a variação a variação do elemento da inversa em relação ao elemento da matriz original é menos, né, 1 sobre E, que é o E menos 1, e o elemento da inversa. Deixa eu ver isso aqui. Então, a variação da Fibonacci, o determinante da Fibonacci em relação à própria Fibonacci é determinante vezes o elemento da inversa. Se agora a gente pegar isso aqui, variação da inversa em relação a EA, eu vou ter menos menos 1 IA. O que nós estamos querendo é aplicar essa expressão aqui, então eu estou querendo derivar esse objeto aqui em relação ao elemento da matriz inversa, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou derivando o elemento da matriz inversa em relação ao elemento da matriz original. Se eu agora quiser fazer isso aqui, delta E em relação a EA, é só pegar essa expressão aqui, substituir o E por E menos 1, para menos E. Essa expressão aqui, que ela me diz, essa expressão aqui, ela está me dizendo essa expressão aqui está me dizendo que se eu derivo o elemento da matriz inversa em relação ao elemento da matriz original, eu ganho o próprio determinante é aqui o elemento da inversa. O que eu tenho aqui é justamente essa situação. Eu quero derivar esse objeto em relação ao elemento da matriz inversa. Então, esse E está fazendo o papel do E menos 1 e esse cara desse. Então, vai ficar menos E, esse E menos 1 e o elemento da inversa. Então, só para o princípio variacional, quando eu variar toda essa ação em relação à Fibonacci inversa, esse elemento aqui vai me dar isso, ao quadrado. Vamos colocar então menos 1 sobre
2 capa 2. E aí eu vou ter menos, aqui tem LA, vamos derivar isso aqui, só que não tem que dar problema de isso, deixa eu derivar em relação a capa C. Então, vai dar menos, capa C, tá? Na matriz justamente inversa. E aí, vezes isso, derivei isso talvez. LA, então isso aqui dá o próprio E. Não fizer isso aqui, isso aqui eu não toquei nisso. Então isso aqui é o próprio E. Agora vamos ter que derivar esse termo aqui em relação a esse. Então, isso aqui vai me dar mais, menos, 1 sobre 2 capa 2. E aí, isso aqui vai me dar delta, vou colocar assim, menos E capa C. Capa C, delta, capa C. Seria a derivada, é a derivada vezes a variação. Menos X capa de delta, capa C. Esse cara aqui vai dar delta, a variação. LA, NB. Deixa eu apagar isso aqui, está muito confuso. Quem está confuso? Deixa eu baixar a linha. Menos 1 sobre 2 capa 2. Estou variando tudo em relação a isso aqui. Então, quando eu derivar, variar esse objeto em relação a esse objeto, eu vou obter menos E, o inverso dele, capa C, vezes a variação dele. E aí, vezes esse objeto, só esse. Então, esse aqui é o próprio E. Agora o segundo termo, menos 1 sobre 2 capa 2. Vou variar esse cara. Mas agora a terceira variação. Agora, quando esses índices aqui são todos juntos, né, eu posso, só para padronizar, chamar esse cara aqui de I. Tá? Esse cara aqui de A. E como os índices aqui estavam todos repetidos, saturados, só para poder manter uma homogeneidade, chama esse termo aqui. Agora, fazendo esse termo aqui, menos 1 sobre 2 capa 2. A, delta, B, de novo, a mesma coisa. Os índices Mi, AB são índices saturados. Então, para ficar tudo homogêneo, a variação em relação a B que a gente vai, vamos chamar o Mi de Mi e o B de A. O Mi eu chamo de Mi, o B eu chamo de A, o Mi eu chamo de Mi. É só colocar A por B e Mi por Mi. E aí, lembrando, antissimetria em I, antissimetria em AB. Então, eu posso trocar o sinal e trocar o sinal aqui. Então, isso no final do dia fica Mi AB. Usei a antissimetria aqui, antissimetria, só para poder reduzir esse termo a esse termo. A gente vê que esses dois termos acabam sendo iguais no final do dia. Então, eu posso esquecer esse termo. Colocar um fator 2 aqui. Certo? Então, fizemos só a variação em relação ao primeiro termo. Agora, vamos fazer a variação aqui. Nós já sabemos o que é. Então, a variação, então esse termo aqui eu já esqueci, botei o fator 2 aqui, vamos chamar ele. Aqui a variação que tem é só a variação do vector. Isso aqui a gente já sabe o que vai dar. Isso aqui vai dar para nós menos MA delta MA. Fiz a variação determinante da fio-by em relação à inversa da fio-by. E aí fica definição
possam chamar, como eu chamei isso aqui de nível, vamos chamar isso aqui de nível. Né? Ali é uma coisa. Então, quer dizer, esse termo aqui é comum. Aqui, esse termo, como não variar esse termo, ele vai ser comum aos três, porque aqui não tem dependência em E, aqui não tem, aqui não tem. Eu estou variando em relação a E e em relação ao ômega, e essas são coisas independentes, que mora aqui é o ômega e mora aqui é o E. Então, eu posso fatorar esse termo aqui, botar a variação desse E menos MA, que é esse termo aqui. E aí, esse termo aqui é mais, esse termo aqui vai ter um sinal oposto, a variação dele vai dar um sinal mais, ela vai ficar menos B. E a variação desse cara aqui vai ter um sinal que esse vai ficar mais, a variação do E já está toda contabilizada lá fora. Está aqui. Nossa, então, isso aí é a variação em relação a fio bar. Então, é o que vai me dar, vamos dizer, a chamada equação de Einstein. O que eu vou fazer? A gente vai, primeiro de tudo, esquecer esse delta MA, que é a variação, as variações independentes, então delta MA saiu. Aí eu posso dar esse termo aqui. Vou limpar esse. Eu tenho esse E aqui, tenho esse E aqui, tenho esse E global. Arranco fora esse E, arranco fora esse E, arranco fora esse E. Então já vou limpando aqui para a gente não ficar com a equação muito sobrecarregada. Só tem um cuidado ali que eu não tomei. Presta atenção aqui numa besteira. Quando nós fizemos corrijam aí, por favor. Quando nós colocamos esse termo aqui, ó, raiz de corrijam aqui, por favor, D4x, fizemos assim, a ação dmi φ dmi φ menos d φ. Um probleminha só. Observem que aqui eu estou fazendo um produto, eu estou contraindo duas derivadas. Então aqui eu tenho que colocar meta, de alguma maneira. Eu tenho que fazer assim. Então aqui eu teria que colocar assim, algo desse tipo. G, mi, exemplo, dmi, está, dmi. Vamos acertar isso. Onde eu posso dizer que eu vou deixar, eu vou precisar confundir muito só para dar isso. Eu vou ter que elaborar melhor nisso aqui. Deixa eu guardar essa equação aqui. Aqui é a equação de campo do fim. Guardar essa equação aqui um pouquinho. Eu vou fazer reelaborar uma coisa
correção. Quando nós escrevemos, só o termo cinético, quando nós escrevemos o termo cinético, nós deveríamos ter escrito esse termo cinético assim. O 4x é. Como eu vou fazer o produto de duas derivadas, estar, está pressuposto que qualquer produto escalar é feito com a métrica, ou com o inverso da métrica. Então, na verdade, está, é, na verdade, isso aqui. Essa métrica aqui, então, é a Filbine, é MA, é MB, é B. Isso aqui é a minha métrica. É MA, MB, é B. Então, quando nós fizemos a variação desse termo aqui em relação ao Filbine, tudo bem, então variando em relação a esse. Mas, eu esqueci, nesse produto escalar, a embutida métrica. Isso aqui é está, mas se está o inverso da métrica. Mas o inverso da métrica pode ser escrito em função inverso da Filbine, dessa forma. Então, aqui, estão faltando dois termos. Variação do E, eu coloquei aqui. Eu teria que ter variado esse termo aqui para ter duas contribuições a mais que estão contempladas aqui. A variação que está contemplada aqui é aquela lá. Vamos então escrever. Deixa eu voltar a esse termo aqui, então vamos escrever. Vamos variar esse termo completo para fazer a correção ali. Então vamos escrever esse termo assim. Aqui, então. Perceberam onde eu tinha errado? Agora sim, agora está tudo explicitado. Todos os produtos do Oi, falei? Oi? Oi? Isso, vamos apresentar só isso, exatamente. Só vai ver essa variação que já está feita, esse termo aqui. Então, essa variação aqui para nós já está feita. Ela é menos zero, sei lá, capa C, delta capa C. Essa aqui é a variação desse cara, nós já tínhamos feito lá. E aí aqui, esse cara é contraído. Então isso aqui no fundo é a métrica. Então, sempre que a gente escrever isso aqui, quando eu estou escrevendo isso aqui, lembre-se, a gente tem que olhar para esse objeto aqui, como contendo a métrica. Na verdade, aqui, o que eu tenho aqui é um G, I, capa, Então, eu vou colocar aqui explicitado. Então, isso aqui para nós é o G, I. Está. Agora, variando esse termo aqui, mais delta MA, MB, delta B, está. Esse termo aqui é novo. Tem que acrescentar ele, Estava aqui. Esse termo aqui, Esse termo aqui é esse. Esse. Eu já vou colocar aqui como se são mudos, Vamos chamar esse cara aqui de I. Vou chamar isso aqui de capa. Então, esse termo aqui está contemplado ali. Já tirei aqui, já dividido o determinante, já dividi pelo E. Está lá, esse termo é esse termo aqui, exatamente. Agora, esse termo aqui e agora o outro termo. Mais esse termo aqui. MA, delta MB, delta B, está. Vamos lá. Esse termo aqui é a mesma coisa. Vamos variar. Como os índices de I são livres,
Vamos chamar esse cara aqui de I, esse cara aqui de I, esse cara aqui de D, esse cara aqui de A. Vamos fazer esse método, e vamos chamar o I de I, o I de I. E aí, esse termo igual, esse é delta E, HB, ele está em. Só que aqui, ó, a gente teve uma simetrização. Esse ficou em I, esse ficou em I. Então, o termo novo que a gente vai ter que acrescentar aqui, esse termo, que é só acrescentar esse termo novo. Acrescentar aqueles dois termos mais. Acabou de dividir pelo E, tá certo? A gente dividiu. Esse termo está lá. Menos E, esse termo já está contemplado lá. Esse aqui. Os dois termos novos são esses. Foi dividido no determinante da Filmine e, claro, fatorei a variação da Filmine index. Então, esse termo aqui está dando para nós AB vezes NE. Então, você tem que dar o NB em si, mais NB em si. Os índices AB identificados aqui, NA, esse termo está no BDI, certo? O mínimo, NA, MA, está tudo contraído. Lá nós estamos contraindo com NA, então essa equação ela tem que estar em NA. Então, NB, DI, então, o índice nível tem que ser o nível A. Aqui tem o nível, está sobrando um B. Está certo. Então, isso aqui é retardos. E o outro termo é o seguinte, mais IA também. E aí deriva o estado de agora sim. Oi? Como contra a variação do E? A variação Do E, do segundo E. do segundo N. Esse aqui? O R. Não, o R não depende de R. Ah, peraí, o R é a curvatura. Ele é RIAB, ele tem contração da Fibari. Vou colocar aqui. Isso, beleza. Tá certo. Esse R também, isso é importante. Esse R que está aqui, ele é RIAB. Certo? Isso. Então, o R, o escalar de curvatura, tudo é aqui, a gente pode esquecer, tudo que é escalar tem métrica dentro. Então, o próprio R, né, ele é. Então, nós fizemos aqui, na verdade, a gente fez isso. R, I, A, B. Então, dentro desse R, como está aqui, então, a variação desse cara que está aqui vai seguir exatamente a variação desse cara que está aqui. Ela já está pronta. Tudo que nós fizemos lá do ER, né? Esse ER de Einstein que está lá, esse aqui no fundo é isso. É o ER. Isso aqui é o ER. Está aqui. Então, esse termo aqui, além, né, quer dizer, esse termo aqui vai ter, na verdade, 3 pedaços. Vai ser que nem esse termo aqui. Eu vou estar fazendo. Na verdade, vai ser esse termo aqui multiplicado por 1 mais, né, lambda que está aqui, né? Que menos 1 sobre. Só a diferença é que tem menos 1 sobre 2 para 2. Então, esse termo que está aqui, ó. Desculpa a confusão, mas a gente está vendo aqui, ó. Esse termo que está aqui, é esse termo que está aqui, ó. Menos 1 sobre 2 para 2 no fundo é isso que eu estou fazendo, ó. Isso aqui é o ER. Esse termo que está aqui é o ER, tá? Então a variação dele está aqui, a menos do fator menos 1 sobre 2 para 2, né? A
variação dele é isso. Então, essa variação, ela tem que ter trazida para cá. Vamos colocar isso assim, deixa eu arrumar aqui nesse quadro. Vamos colocar a resposta final, e aí vocês, quando forem refazer, quem for refazer a aula, acerta para ver se está batendo direito só quadrado. Então, só alerta aí, que foi aonde eu me enganei aqui. Sempre que tiver escalares, lembrar que tem a métrica embutida, né? Então, a métrica está escondida aqui, é um produto escalar, e aqui é um escalar a partir do Riemann. Então, indústria base, então vamos lembrar desse. Então, vamos colocar isso agora em evidência. Esse termo aqui está pronto. Então, vamos colocar assim. Esse termo aqui, que é ER, ele está multiplicando menos 1 sobre 2 capa 2, vamos colocar assim. Mais esse termo aqui, que é lambda, que está aqui. É isso que a gente fez, esse termo aqui, ó. É o termo de acoplamento conforme. Isso aqui é uma variação. Toda variação em relação a N que eu fizer, vai estar saindo daqui. Basicamente, esse termo aqui. Eu vou colocar essa variação aqui, é aquela variação ali, a menos 2 capa 2. Vou colocar esse menos 1 sobre 2 capa 2 intensa. Vou colocar esse menos 1 sobre 2 capa 2 intensa. Então, o que está saindo daqui é minha R mais 2 nível menos 1 sobre 2 capa 2 é a variação dessa menos 1 sobre 2 capa 2 esse primeiro elemento então esse a variação desse cara é isso. Então, a gente vai ter aqui menos 1 sobre 2 capa 2 mais lambda que está aqui vezes esse carinho. Aqui vamos ver, ó, esse é MID, nós já tivemos que essa contração dá justamente o RMA. No passado a gente já tinha feito isso quando estudou a equação de Einstein, né? Isso que dá. Contraindo esse U com esse D, para o RMA, que é o que a gente chama de tensão fluídica. Então, tá? Então, primeiro, no outro caso anterior, como era tudo zero, só tinha gravitação pura, isso é igual a zero. E aí a gente dividia tudo por 2, multiplicava por isso aqui, então dava o famoso RMI no meio de MR. Agora a gente tem essas correções. Então, o acoplamento com a matéria, isso aqui é a parte de gravitação pura, isso aqui é o acoplamento com a matéria. Então, esse termo aqui fez uma correção aí do Henrique, fez para nós que estava faltando variável vai aqui. Esse termo aqui agora ficou ok? Menos esse termo aqui. E aí aqui eu tenho tudo lagrangiano. Estou lembrando que aqui nós vamos colocar assim, né? Acho sempre bom a gente explicitar, né? Nunca vou deixar a métrica de fora e colocar aqui. O jeito que está falando, vou colocar assim melhor. Lembrando que aqui também tem a meta, a gente já levou em conta, e o último termo é esse aqui. Só isso. Se a gente quiser agora, pode melhorar essa equação, por exemplo, né? Isso se faz em geral, justamente isso, eu vou multiplicar essa equação por um RI, tem um MA,
nós multiplicamos por MA, faz. E aí isso aqui vai dar o GMI. Então, quando eu multiplicar por esse termo aqui, vai abaixar esse aqui, vai dar o LMI. Então, esse termo aqui, multiplicando toda essa equação por essa que vai aqui, esse termo aqui vai produzir o GMI, MA, então vai produzir o GMI. Esse termo aqui, MA, vezes o LA, produz o MI, vai produzir o GMI, vai MA. Então, esse termo MA, vai produzir o LI, LA, que vai produzir o GMI, lá MA, multiplicando pelo MA, isso aqui vai ficar um delta de AA, vai dar fator de 4. Todo o GMI vai contrair, então essa equação é GMI e eu vou ficar MA. Eu estou multiplicando toda a equação e esse livre que eu tenho é MA. Então, na verdade, eu vou multiplicar, como eu tinha MA, vamos multiplicar com EAK. Multiplicar com EAK. Eu tinha o índice do casamento ali, e o índice, então, multiplicar, vai ficar cheio de K. Menos um meio de K. Cheio de K. K é IK, desculpa, gente, eu vou voltar aqui de novo. O índice está só. Não é cabe isso aqui, cada pé. Volta para mim, por favor, cada pé. IK, né? RIA. Só voltar aqui, tá? Aqui estava MA também. Eu estou usando isso, eu não poderia estar usando aqui. Aqui está o MA. E aqui está o MA. Vamos ver se está tudo certinho. Essa equação toda depende de MA. Capa lambda, capa lambda. Eu vou deixar então, toda essa equação não depende de então, para eu juntos isso eu tenho a disposição aqui, então tá, seria multiplicar então, essa equação para eu poder produzir uma métrica aqui a partir de MA, eu teria que multiplicar, por exemplo, com certo EAK. Isso aqui pegaria até que eu já tenho esse caso aqui, é a rua. Então, isso aqui me daria a métrica, multiplicar esse MA. Ou eu produzo a métrica. Aqui eu produzo o escalar de curvatura. Se eu multiplicar MA por ou eu produzo uma métrica aqui, a curva tem essa metodologia do aqui. Se eu multiplicar esse MA por ou lá eu produzo o delta de ou. Então agora eu estava usando o índice repetitivo, o índice livre. Nós vamos multiplicar toda essa equação por esse é a rua. É só olhar, essa equação está toda ali em IA, então eu vou eliminar multiplicando pela FEPAI é a rua. Então, quando eu fizer IA é a rua, eu vou produzir a métrica de G. Aqui, esse cara aqui vai estar multiplicando, você vai abaixar o índice A para ficar no rua. Esse cara, esse cara. Aí pegando aquele cara com esse cara, vai produzir o G e multiplicando esse cara por esse cara, vai ficar um delta de rho. Um delta de rho e fica rho. E aqui um delta de rho. Sai os Z's também, né? Então, com isso, a gente reduziu essa equação. Se não tiver plano escalar, a gente, para ganhar a equação de Einstein na forma padronizada, divide toda essa equação por 2, que fica meio,
potência da matéria escalada na equação de Einstein da velocidade. Então essa é a equação de Einstein em presença desse termo escalar. Está faltando para nós apenas fazer a equação da conexão. Vou tentar fazer agora, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com a torção. Como é que fica a torção em presença desses campos escalares? Conselho aí, vamos fazer o que eu fiz agora. Sempre explicitar as métricas, tá bom? Vamos sempre explicitar as métricas para não ter problema de esquecer de fazer variação. Professor, como se escreve o L e o L menina? Quando eu fizer o quê? Você escreve o L e o L menina. Isso. As formas são a Freeline, só o jeito de escrever ele é igual ao que eu derivei com o métrica. Igual que você derivou, não tem para falar. Função da métrica, Em função da métrica. E vai depender um pouquinho pelo seguinte, quando você escreve aqui, nós estamos dizendo, para nós o que é importante é a tensor de Einstein. E aí nós fizemos isso. Isso aqui para nós é NA, NB. Isso aqui para nós é o tensor de Riemann, perdão. Ele é função de ômega. Nessa formulação, se as equações de campo indicarem para você que a torção é zero, ou seja, não tem contorção, a torção é zero, esse ômega, esse R aqui é exatamente o R de Riemann escrito em função do símbolo de Cristóvão. Esse não tem torção. Mas se tem torção, então a conexão aqui não é mais a conexão de Cristóvão, é a conexão afim. Então você vai escrever o teu R em função da conexão. Só que a conexão agora ela é Cristóvão mais a contorção. Então, nessa formulação, você tem que sempre estar atento para saber se a torção é zero ou não. Você tem que tirar a equação da torção e, em função da torção ser zero ou não, você sabe se a conexão que você está usando é a conexão afim ou é a conexão de Cristóvão. Certo? Porque você multiplicou ali por esse E para tirar a dependência na Freeline. Isso, só para explicitar a métrica. Mas isso é independente de ter torção ou não. Mas você tem ali um R e um R mini que podem ser diferentes dependendo da torção. Exatamente. Pode ser diferente dependendo da torção. E a torção pode ser diferente dependendo da presença do campo. Isso, é bacana. Vai depender da isso. Vamos ver se o escalar afeta a torção. Vamos dar uma olhada como é que você teria. Nós vimos que Einstein puro, sem torção, sem matéria, sem presença de matéria, sem escalar, sem matéria, a torção é zero. A equação deu para nós na aula passada, Einstein puro, torção zero, aí isso que garante usar aqui a conexão, a curvatura, ela é a função apenas do símbolo de Cristóvão. A conexão realmente é Cristóvão, não tem torção. Não, Torção zero não implica condição de spin zero. torção zero não implica conexão de spin zero, implica que a conexão, quando a gente trabalhou a conexão de spin, não sei se você lembra, ou se você não estava aqui, a conexão de spin também, ela tem duas partes. Ela tem uma parte que a gente chama de ômega zero, mini AB, que depende da Filbach, das derivadas da Filbach, mais a parte que é a contorção. Então, se a torção é zero, o que é zero é isso. Isso aqui é exatamente a versão conexão de spin do símbolo de Cristóvão. O que é o símbolo de Cristóvão? É a conexão dependente da métrica, do inverso da métrica, das derivadas da métrica. Aqui é a mesma coisa, dependente da Filbach das derivadas. Então, se a torção é zero, a conexão de spin não é nula. Ela é a conexão de spin é fixada pela Filbach e pelo inverso, pelos derivados da Filbach. Da mesma forma que se a torção é nula, a conexão afim é Cristóvão. Então ela é fixada pelo inverso da métrica e pela derivada da métrica. Certo? É o análogo. Tá? Então, torção nula significa contorção nula. Só isso. Ou seja, a conexão afim é simétrica, não tem parte assimétrica. Nós já tínhamos visto também, nós tínhamos relacionado, quando a gente pega a conexão afim, a gente tinha visto que a parte antissimétrica da conexão afim,
é a torção. Então, se a torção é nula, a conexão aqui, ela só tem parte simétrica, e aí ela vira cristal. Bom, então vamos só reescrever aqui a nossa ação. Menos 1, só para a gente ver, menos 1 sobre 2, capa 2. R, Mi, AB, J. Então, por mais. Mas agora, pedaço que é qual o tom. Tom mais. E aí aqui, nossa, a gente estava esquecendo, né? Mi, A, Mi, B, zeta, B. Então, isso aqui é a métrica GMI, inverso da métrica. GMI está. GMI, φ. Menos V. E aí o termo que a gente estava colocando de acoplamento conforme. Lambda R. Então, R, I, A, R, I, E, R, I, A, D, ômega, está então é R, está. Então agora, se a gente vai fazer variação em relação à conexão de spin, como a gente fez da outra vez, na aula passada. Conexão de spin está aqui. Então, conexão de spin, ela só está presente aqui. Aqui ela não está presente, claro. Ela está presente aqui. Lembrem-se que nós fizemos uma aula, bom, vamos detalhar tanto, mas a gente já fez isso. R de mim. A B, para nós, aqui é DI, ômega mi, a B. Menos DI, ômega mi, mais ômega mi AC, ômega mi CB, menos ômega mi AC, ômega mi CB. Então, na aula passada, a gente trabalhou isso. A gente fazendo a variação em relação à conexão de spin, varia aqui. Aqui dá duas variações da delta desse vezes esse, mais esse, delta desse vezes esse, menos esse, delta desse. No final de tudo, a variação do tensor de Riemann em relação à conexão do spin estava dando para nós DI de delta ômega mi. Eu conseguia mostrar que esse delta era exatamente isso aqui. Onde, claro, essa derivada aqui, para nós, DI do ômega mi a B, Não, é isso aqui. Então, nós temos visto que essa variação aqui é exatamente isso aqui para nós. Então, quando eu for fazer essa variação aqui, ó, esse objeto aqui vai dar tudo aqui. Então, a gente viu que isso aqui era fácil de ver, porque esse termo aqui se juntava com o delta desse que vinha daqui, com o delta desse que vinha daqui para dar esse